A chuva fina de maio transformava a Avenida Paulista num borrão de luzes e movimento. Às 7 da noite, milhares de pessoas se apressavam para pegar metrô, ônibus, táxi, qualquer coisa que as levasse para casa depois de mais um dia exaustivo. No meio daquela multidão, um homem de cabelos brancos e roupas simples caminhava devagar, olhando para todos os lados com expressão perdida. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava uma sacola plástica de mercado. Rafael observava tudo do interior de seu Mercedes preto, parado no trânsito intenso. Tinha acabado de sair de uma reunião no escritório da construtora da família, usando terno italiano de R$ 3.000 e relógio suíço que valia mais que um carro popular. Aos 32 anos, havia herdado o império do pai e multiplicado a fortuna. Mas naquele momento, algo diferente capturou sua atenção. O idoso parou na calçada, olhando desorientado para uma placa de ônibus. Girou o corpo, caminhou alguns passos, voltou. Claramente estava perdido. A maioria das pessoas passava direto, ocupadas demais com seus próprios problemas. Algumas desviavam o olhar. Então, uma jovem de uniforme de supermercado parou. Ela tinha cerca de 25 anos, cabelos presos num rabo de cavalo simples, tênis gastos e uma mochila nas costas. Aproximou-se do idoso com um sorriso genuíno. Rafael baixou o vidro do carro, curioso. O motorista olhou pelo retrovisor, mas não disse nada. A jovem tocou delicadamente o braço do senhor. Ele se virou, assustado no início, mas logo relaxou com a expressão gentil dela. Ela falou algo que Rafael não conseguiu ouvir por causa do barulho da avenida. O idoso balançou a cabeça, perdido. Tirou um papel amassado do bolso da calça e mostrou para ela. A moça pegou o papel, leu com atenção e seu rosto se iluminou. Começou a gesticular, apontando para diferentes direções, mas o senhor continuava confuso. Então ela fez algo inesperado. Pegou o celular do bolso, um aparelho antigo com tela rachada, e começou a digitar. Mostrou a tela para o idoso. Provavelmente um mapa. Ele ainda parecia incerto. A jovem olhou ao redor, depois para o próprio relógio de pulso barato. Estava claro que tinha compromissos, mas mesmo assim tomou uma decisão. Segurou gentilmente o braço do senhor e começou a caminhar com ele pela calçada. Rafael sentiu algo apertar em seu peito, uma sensação estranha e desconfortável. O trânsito começou a andar. O motorista acelerou suavemente, mas Rafael não conseguia tirar os olhos do retrovisor lateral. A moça e o idoso caminhavam juntos, ela falando animadamente, provavelmente tentando distraí-lo da ansiedade. Ele segurava a sacola com uma mão e o braço dela com a outra, grato por não estar mais sozinho naquela selva de concreto. Quando o carro virou na esquina, Rafael perdeu a visão deles. Recostou-se no banco de couro, mas a imagem ficou gravada em sua mente. Aquela jovem, obviamente com pouco dinheiro, tinha parado sua rotina corrida para ajudar um completo estranho. Quantas vezes ele mesmo havia passado por situações parecidas e simplesmente olhado para o outro lado. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal e deixe um comentário de onde você está nos assistindo e fique conosco até o final. 2 semanas depois, Rafael ainda pensava naquela cena. Estava em seu apartamento de cobertura em Pinheiros, 300 metros quadrados, de puro luxo e vista panorâmica da cidade. A decoradora havia cobrado uma fortuna pelo projeto minimalista escandinavo. Cada objeto tinha um propósito estético. Cada espaço era perfeito e completamente vazio de vida. Sentou-se no sofá de designer dinamarquês com uma taça de vinho francês na mão. A televisão de última geração mostrava notícias econômicas, mas ele não prestava atenção. A imagem da jovem e do idoso continuava voltando, como uma lembrança insistente que se recusava a desaparecer. O telefone tocou. Era Marcela, sua namorada há 6 meses. Modelo, influenciadora digital, filha de um empresário do ramo farmacêutico. Bonita,
sofisticada e perfeitamente adequada ao seu círculo social. Atendeu com desgosto. Marcela falava sobre uma festa beneficente no fim de semana. Um evento onde a elite paulistana se reuniria para tirar fotos e fingir que se importava com causas sociais. Ele murmurou concordâncias automáticas até desligar. Rafael levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, São Paulo pulsava com vida. Milhões de histórias acontecendo simultaneamente. Milhões de pessoas lutando, amando, sofrendo, ajudando umas às outras. E ele estava ali, isolado em sua torre de marfim, cercado de luxo, mas sentindo um vazio profundo. Pensou no pai, Ricardo, que havia construído a construtora do zero. Um homem duro, focado apenas em crescimento e lucro. Rafael cresceu tendo tudo que o dinheiro podia comprar, mas quase nenhum afeto genuíno. Quando Ricardo morreu de infarto há 5 anos, Rafael herdou o império, mas também a solidão. Sua mãe, Clarice, morava em Miami desde que o marido faleceu. Dizia que não suportava as memórias. Na verdade, nunca havia suportado o próprio casamento. Rafael tinha uma irmã, Juliana, que ele mal via. Ela havia se mudado para o interior depois de uma briga feia sobre a herança. A família estava fragmentada, unida apenas por sobrenome e dinheiro. O telefone tocou novamente. Desta vez era Fernando, seu sócio e melhor amigo desde a faculdade de administração. Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você visse um idoso perdido na rua, você pararia para ajudar? Do outro lado da linha, silêncio. Depois, uma risada. Cara, de onde vem essa pergunta filosófica? Bebeu demais? Sério, Fernando, você pararia? Olha, provavelmente ligaria para a polícia ou algo assim. Por quê? Por nada. Esquece. Desligou antes que o amigo fizesse mais perguntas. A resposta de Fernando havia sido honesta. Era exatamente o que a maioria das pessoas de seu círculo faria. Delegar o problema. Manter distância. Proteger sua bolha confortável. Mas aquela jovem não havia feito isso. Ela se envolveu. Arriscou seu próprio tempo, sua própria segurança, para ajudar alguém que nada significava para ela. Por quê? O que ela tinha que Rafael não tinha, apesar de toda sua riqueza? Na manhã seguinte, Rafael acordou com uma ideia estranha. Em vez de ir direto para o escritório no carro com o motorista, decidiu caminhar. Seu apartamento ficava a apenas 15 minutos a pé da empresa, mas ele nunca tinha feito aquele trajeto. Vestiu uma roupa mais casual, jeans e camisa, e saiu. As ruas estavam cheias de trabalhadores indo para seus empregos. O cheiro de pão francês vinha das padarias. Vendedores de jornal apregoavam as manchetes do dia. Um mundo paralelo que existia a poucos metros de sua realidade, mas que ele nunca havia realmente visto. Passou por uma banca de frutas. A dona, uma senhora de uns 60 anos, arrumava as laranjas em pirâmides perfeitas. Ela sorriu para ele, um sorriso de quem está acostumada a trabalhar desde o amanhecer. Bom dia. Quer levar umas laranjas? Estão docinhas hoje. Rafael parou, surpreso de ser abordado. Normalmente as pessoas reconheciam seu carro, suas roupas caras e mantinham distância respeitosa. Quanto está o quilo? R$ 5, mas se levar 2 quilos, faço por 9. Ele tirou a carteira, cheia de notas de R$ 100. A senhora olhou com os olhos arregalados. Moço, não tenho troco para nota grande assim. Rafael percebeu o constrangimento dela, guardou a nota de volta e procurou no bolso. Achou algumas moedas e uma nota de 10. Deixa assim, me dá 1 quilo só. A senhora pegou uma sacola plástica e começou a escolher as melhores frutas. Enquanto pesava, falou sem parar sobre como o tempo estava mudando, como as contas estavam difíceis, mas que, graças a Deus, ela tinha saúde para trabalhar. Rafael ouviu, realmente ouviu, talvez pela primeira vez em anos. Quando chegou ao escritório, sua secretária, Paula, olhou para a sacola de laranjas com curiosidade. Bom dia, senhor Rafael. Trouxe lanche? Comprei de uma senhora na rua. Quer uma?
Paula sorriu, pegando uma laranja. Rafael entrou em sua sala, um espaço amplo com vista para o Parque Ibirapuera. As paredes eram decoradas com quadros de artistas contemporâneos. A mesa era de madeira maciça importada. Tudo projetado para impressionar clientes e parceiros de negócio. Ligou o computador e começou a revisar contratos. A construtora tinha vários projetos em andamento, prédios de luxo, condomínios fechados para a classe alta. Tudo muito lucrativo, tudo muito vazio de propósito real. Por volta das 10 da manhã, Paula entrou com uma pasta. Senhor Rafael, a reunião com os investidores foi remarcada para quinta-feira. E tem um senhor aqui que gostaria de falar com o senhor. Quem é? Não deixou nome. Disse que é assunto pessoal. Rafael franziu a testa. Não costumava receber visitas sem agendamento. Manda entrar. A porta se abriu e um homem entrou. Rafael levou alguns segundos para reconhecê-lo. Era o idoso da Avenida Paulista. Usava as mesmas roupas simples, mas desta vez estava acompanhado de um jovem, provavelmente seu filho ou neto. Rafael levantou-se surpreso. Bom dia, em que posso ajudar? O idoso olhou ao redor, intimidado pela opulência do escritório. O jovem que o acompanhava segurou seu braço dando apoio. Meu nome é Osvaldo. Este é meu neto, Lucas. Desculpe incomodar assim, sem avisar. Mas eu precisava encontrar o senhor. Me encontrar? Não entendo. Lucas, o neto, deu um passo à frente. Meu avô viu o senhor naquele dia, na Paulista. O senhor estava no carro preto, parado no trânsito, quando aquela moça ajudou ele. Meu avô memorizou a placa do carro. Levamos 2 semanas para descobrir quem era o dono e encontrar seu escritório. Rafael ainda estava confuso. Mas por quê? Eu não fiz nada. Osvaldo balançou a cabeça, os olhos ficando úmidos. Exatamente. O senhor não fez nada, mas também não olhou com indiferença como os outros. Vi seu rosto pela janela do carro. Tinha algo diferente. E depois fiquei pensando. Aquela moça me ajudou sem me conhecer. Gostaria de agradecer a ela, mas não sei quem é. Pensei que talvez o senhor pudesse me ajudar a encontrá-la. Rafael sentou-se lentamente, processando a informação. Aquele velho havia se dado ao trabalho de rastreá-lo, usando apenas uma placa de carro, só para agradecer a uma desconhecida que o ajudou por 10 minutos. Eu também não sei quem ela é. Vi a cena da rua, mas não falei com ela. O silêncio caiu na sala. Osvaldo pareceu desapontado, mas não surpreso. Lucas interveio novamente. Vovô tem Alzheimer inicial. Naquele dia, ele saiu de casa sozinho enquanto eu estava trabalhando. Ficou perdido tentando voltar. Quando chegamos em casa, ele não parava de falar daquela moça. Disse que ela foi um anjo. Quer agradecer pessoalmente. Rafael sentiu aquele aperto no peito novamente. Osvaldo, com sua mente começando a falhar, com poucos recursos e provavelmente pouco tempo de lucidez restante, estava usando sua energia para fazer algo bom. Agradecer. Senhor Osvaldo, posso tentar ajudar. Ela estava usando o uniforme de supermercado. Se eu voltar lá, na mesma hora do dia, talvez a encontre. Os olhos de Osvaldo se iluminaram. O senhor faria isso? Rafael assentiu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava prestes a fazer algo que realmente importava. Naquela tarde, Rafael cancelou todas as suas reuniões. Pediu para o motorista levá-lo até a Avenida Paulista às 7 da noite, horário exato em que havia visto a jovem. Desceu do carro e começou a caminhar pela calçada movimentada. A Paulista era diferente a pé. O fluxo de pessoas era intenso. Estudantes saindo de cursinho, funcionários de escritório correndo para o metrô, vendedores ambulantes oferecendo guarda-chuvas e carregadores de celular. Um microcosmo da diversidade paulistana. Rafael procurou uniformes de supermercado. Viu alguns, mas nenhum correspondia à moça que ele lembrava. Caminhou por mais de 1 hora, subindo e descendo a avenida. Nada. No dia seguinte, voltou. E no outro. E no outro. Virou uma rotina estranha. Às 7 da noite, ele estava na Paulista, procurando uma desconhecida por um motivo que nem ele mesmo entendia completamente.
Fernando ligou, preocupado. Cara, onde você está? Perdeu 3 reuniões importantes essa semana. Os investidores estão achando estranho. Estou resolvendo algo pessoal. Pessoal, você... Isso é novo. Tudo bem com você? Está tudo bem. Só preciso de uns dias. Na sexta-feira daquela semana, quando Rafael já estava começando a perder a esperança, ele a viu. Estava na mesma calçada, caminhando com pressa, a mochila nas costas e o celular rachado na mão. O uniforme era vermelho com o logo de uma grande rede de supermercados. O coração de Rafael acelerou. Não tinha planejado o que dizer. Apressou o passo para alcançá-la, mas a multidão estava particularmente densa. Ela virou numa esquina. Ele correu, sem se importar com as pessoas que reclamavam ao serem empurradas. Quando dobrou a esquina, ela estava parada na frente de uma padaria, olhando a vitrine. O rosto dela mostrava cansaço, mas também algo de sonhador, como se estivesse imaginando poder comprar aqueles doces caros expostos. Rafael aproximou-se, o coração ainda batendo forte. Ela percebeu sua presença e virou-se, surpresa. Desculpe incomodar. Meu nome é Rafael. Há algumas semanas você ajudou um senhor idoso aqui na Paulista. Ele estava perdido. A expressão dela mudou de defensiva para confusa, depois para compreensão. Ah, sim, lembro dele. Um senhor muito simpático. Está tudo bem com ele? Está. Na verdade, ele me mandou procurar você. Quero agradecer pessoalmente. Posso ter seu contato? Ela hesitou. Uma mulher sozinha na cidade grande, sendo abordada por um homem desconhecido. Rafael percebeu a situação e rapidamente tirou um cartão de visita do bolso. Este é meu cartão. Sou empresário. O senhor veio ao meu escritório procurando você. Ele tem Alzheimer e aquele dia ficou marcado na memória dele. Quer muito agradecer. Ela pegou o cartão, leu e seus olhos se arregalaram ao ver o endereço comercial de um dos prédios mais caros da região. Sério? Ele foi até lá? Foi. Com o neto. Rastrearam meu carro pela placa só para me encontrar. A jovem ficou em silêncio por um momento, processando. Então, um sorriso genuíno iluminou seu rosto cansado. Meu nome é Carolina, mas pode me chamar de Carol. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Rafael balançou a cabeça. Eu estava lá, Carol. Vi dezenas de pessoas passarem direto. Você foi a única que parou. Carol anotou seu número de telefone no verso do cartão de Rafael e devolveu para ele. Combinaram um encontro para o domingo seguinte, quando ela estaria de folga, e Osvaldo poderia vir com o neto. Nos dias seguintes, Rafael não conseguiu parar de pensar nela. Não era a atração física, embora Carol fosse bonita de um jeito simples e natural. Era algo mais profundo. A lembrança daquela bondade espontânea mexia com ele de uma forma que não conseguia explicar. No sábado à noite, foi a tal festa beneficente com Marcela. O evento acontecia num clube exclusivo nos Jardins. Homens de terno e mulheres de vestido de grife, todos segurando taças de champanhe e conversando sobre viagens internacionais, investimentos e fofocas da alta sociedade. Marcela estava deslumbrante num vestido azul que custava mais que o salário mensal de Carol. Ela circulava pelo salão tirando selfies, preocupada com cada ângulo, cada filtro, cada legenda que postaria depois. Rafael observava tudo com um distanciamento novo. A hipocrisia estava em cada canto. Uma festa beneficente onde as pessoas gastavam fortunas para se exibir, enquanto uma fração daquele dinheiro realmente ia para a causa anunciada. Todos ali fingindo se importar, quando na verdade só queriam aparecer. Marcela voltou para ele, irritada. Rafael, você está estranho hoje. Mal conversou com ninguém. O Carlos perguntou sobre aquele empreendimento novo, e você foi super seco com ele. Desculpa, não estou com cabeça para isso hoje. Não está com cabeça? É o nosso círculo social, Rafael. Essas conexões são importantes. Importantes para quê, Marcela? Para manter as aparências? Ela o olhou como se ele tivesse falado em outra língua.
De onde vem isso? Você está bem? Rafael suspirou. Estava cansado. Cansado daquele mundo superficial. Cansado de fingir que aquilo tinha significado. Acho que não, Marcela. Acho que não estou bem há muito tempo e só agora estou percebendo. Ela cruzou os braços, o rosto ficando duro. Entendo. Está tendo uma crise existencial de rico. Como original. A resposta dela, embora ácida, tinha um fundo de verdade. Rafael sabia como aquilo soava. O empresário milionário questionando sua vida privilegiada enquanto milhões passavam fome. Mas não era sobre culpa ou autopiedade. Era sobre acordar para algo verdadeiro. Acho melhor eu ir embora. Ótimo, vá. Mas não espere que eu esteja aqui quando você resolver voltar à realidade. Rafael saiu do clube e pediu para o motorista levá-lo para casa. No caminho, olhou pela janela para a cidade noturna. São Paulo nunca dormia. Mesmo às 11 da noite, as ruas fervilhavam de vida. Bares cheios, restaurantes abertos, gente trabalhando em turnos noturnos para sobreviver. Pensou em Carol. Ela provavelmente estava em casa naquele momento, descansando depois de uma semana exaustiva de trabalho. Amanhã acordaria cedo para encontrá-los. Uma moça que ganhava salário mínimo, que usava celular rachado e tênis gasto, mas que tinha algo que todo o dinheiro de Rafael não podia comprar. Humanidade genuína. O domingo amanheceu ensolarado. Rafael acordou nervoso, sem saber exatamente por quê. Haviam combinado de se encontrar num café simples na Vila Madalena, meio termo entre o mundo dele e o de Carol. Chegou 15 minutos adiantado. Pediu um café e sentou numa mesa perto da janela. Observou o movimento da rua. Famílias passeando, casais de mãos dadas, cachorros sendo levados para o parque. Um domingo comum para a maioria das pessoas. Carol chegou pontualmente. Vestia calça jeans e blusa simples, mas estava com os cabelos soltos e um toque de maquiagem. Parecia mais jovem, menos cansada que da última vez. Bom dia, Rafael. Bom dia, Carol. Quer pedir algo? Fica à vontade. Ela olhou o cardápio, claramente calculando os preços, e pediu apenas um café pequeno. Rafael percebeu e discretamente pediu também um pão de queijo e um pedaço de bolo para a mesa, dizendo que não conseguiria comer sozinho. Osvaldo e Lucas chegaram poucos minutos depois. O idoso, ao ver Carol, iluminou-se completamente. Aproximou-se dela com passos apressados e, para surpresa de todos, a abraçou. Minha querida menina, eu sabia que ia encontrar você. Sabia. Carol retribuiu o abraço emocionada. Lucas e Rafael trocaram olhares, ambos tocados pela cena. Sentaram-se todos juntos. Osvaldo segurou a mão de Carol e começou a falar, as palavras saindo num fluxo emocionado. Aquele dia eu estava tão perdido, tão assustado, não conseguia lembrar o caminho de casa. As pessoas passavam e eu sentia como se fosse invisível. Então você apareceu, parou, sorriu, me tratou como gente. Pode parecer pouco, mas para mim foi tudo. Carol tinha lágrimas nos olhos. Senhor Osvaldo, eu que agradeço. O senhor me lembrou porque eu ainda acredito nas pessoas. Lucas explicou mais sobre a condição do avô. O Alzheimer estava progredindo lentamente, mas os médicos eram claros sobre o prognóstico. Osvaldo ainda tinha momentos de lucidez, mas cada vez mais frequentes lapsos de memória. Por isso, aquele momento era tão importante. Logo ele poderia não lembrar mais de nada. Rafael ouviu tudo em silêncio. Osvaldo havia trabalhado a vida inteira como marceneiro. Criou 3 filhos sozinho depois que a esposa morreu jovem. 2 dos filhos haviam se mudado para outros estados. Apenas Lucas, filho de sua filha mais nova que morreu num acidente, ficou perto. O menino cresceu com o avô e agora cuidava dele da mesma forma que havia sido cuidado. Era uma história comum em muitos aspectos. Uma família trabalhadora, cheia de perdas e dificuldades, mas também de amor verdadeiro e sacrifício. O oposto da família de Rafael,
rica, mas fragmentada, onde cada um vivia seu próprio mundo sem conexão real. Depois do café, continuaram conversando. Carol contou sua história. Vinha de Pernambuco. Tinha vindo para São Paulo há 3 anos atrás, em busca de oportunidades melhores. Trabalhava no supermercado de manhã e fazia faculdade de pedagogia à noite. O sonho era se tornar professora, ajudar crianças carentes a terem acesso à educação de qualidade. Morava num quarto alugado em Itaquera. Gastava quase 2 horas no transporte público para chegar ao trabalho. Mandava parte do salário para a mãe que criava sozinha seus 2 irmãos mais novos no interior de Pernambuco. Ainda assim, encontrava forças para sorrir, para ajudar desconhecidos, para manter viva a esperança. Rafael escutava fascinado. A vida dela era dura de uma forma que ele nunca experimentaria. Mas ela não se vitimizava, não reclamava. Falava com orgulho de suas conquistas pequenas, mas significativas. A aprovação na faculdade, o primeiro salário, o dia que conseguiu enviar dinheiro extra para a mãe comprar remédio. Lucas também compartilhou sua rotina. Trabalhava como mecânico numa oficina no Tatuapé. Acordava às 5 da manhã, preparava café para o avô, levava-o para a casa de uma vizinha que cuidava dele durante o dia, trabalhava 9 horas, voltava correndo para buscar Osvaldo, preparava jantar, ajudava-o a tomar banho e se preparar para dormir. Aos finais de semana, faziam caminhadas no parque e assistiam futebol juntos. Eu sei que vai chegar um dia em que ele não vai me reconhecer mais, disse Lucas, a voz embargada. Por isso, cada momento conta. Cada risada, cada história que ele conta repetidamente, cada refeição juntos. Estou guardando tudo aqui, tocou o peito, porque logo vai ser só memória. Osvaldo apertou a mão do neto. Você é um bom menino, Lucas. Seu avô tem sorte de ter você. Não, vô. Eu tenho sorte de ter o senhor. Rafael sentiu um nó na garganta. Pensou na própria relação com o pai. Ricardo nunca havia sido carinhoso. Nunca dissera que amava o filho. Quando morreu, Rafael sentiu alívio disfarçado de luto. Não havia memórias preciosas para guardar, apenas a lembrança de um homem frio, obcecado por dinheiro. Carol quebrou o silêncio pesado. Senhor Osvaldo, o senhor tem uma família linda. E sorte a minha de ter cruzado com o senhor naquele dia. Às vezes a gente anda tão cansado, tão focado nos próprios problemas, que esquece de olhar ao redor. O senhor me lembrou de olhar. Rafael interveio, pela primeira vez, realmente participando da conversa. Vocês todos me lembraram de algo que eu havia perdido. Nem sei quando ou como, mas eu me tornei alguém que só passa pela vida sem realmente viver. Vocês, com tão pouco, têm tanta riqueza verdadeira, e eu, com tanto dinheiro, sou pobre no que realmente importa. Carol olhou para ele com gentileza. Nunca é tarde para mudar, Rafael. Aquele encontro foi o primeiro de muitos. Rafael começou a visitar Osvaldo e Lucas regularmente. No início, levava presentes caros, mas logo percebeu que eles não queriam isso. O que queriam era companhia, conversas, presença genuína. Carol tornou-se uma amiga próxima. Ela e Rafael começaram a se encontrar para café depois do trabalho dela. Conversavam sobre tudo. Ela lhe mostrava um mundo que ele desconhecia. Levou-o para conhecer sua faculdade, uma instituição pública onde estudantes de diversas origens lutavam por um futuro melhor. Apresentou-o a seus colegas, pessoas que trabalhavam o dia inteiro e estudavam à noite, que pegavam 3 ônibus para chegar à aula, que escolhiam entre comprar livros ou almoçar. Rafael ficava impressionado com a resiliência daquelas pessoas. Elas enfrentavam obstáculos que ele nunca imaginara, e ainda assim continuavam. Não desistiam. Ajudavam-se mutuamente. Criavam redes de apoio, compartilhavam apostilas, dividiam refeições, cuidavam dos filhos uns dos outros. Uma noite, Carol levou Rafael para conhecer o projeto social onde ela fazia voluntariado aos sábados. Ficava numa favela na Zona Sul, um espaço pequeno que oferecia reforço escolar para crianças carentes. As paredes eram de tijolos aparentes,
O telhado tinha goteiras, havia apenas 3 salas minúsculas, mas estava cheio de vida. Crianças corriam de um lado para outro, gritando, brincando, rindo. Professores voluntários tentavam organizar atividades educativas no meio daquela energia caótica. Rafael observou Carol interagir com as crianças. Elas a adoravam, pulavam em seu colo, mostravam desenhos, disputavam sua atenção, e ela dava atenção a cada uma, com paciência infinita e amor genuíno. Este é o motivo de eu estar aqui em São Paulo, ela disse a Rafael enquanto uma menina trançava seu cabelo. Quando me formar, quero montar uma escola de verdade. Um lugar onde essas crianças possam ter a educação que merecem, onde possam sonhar e ter ferramentas para realizar esses sonhos. Quanto falta para você se formar? 2 anos. Mas está difícil, as contas estão apertadas. Já atrasei algumas disciplinas porque tive que trabalhar mais horas. Mas vou conseguir. Não vou desistir. Rafael ficou em silêncio. 2 anos que para Carol pareciam uma eternidade, mas que poderiam ser encurtados facilmente com os recursos certos. Ele pensou em oferecer ajuda financeira, mas algo o impediu. Carol tinha orgulho. Ela queria conquistar as coisas com o próprio esforço. Oferecer dinheiro poderia ofendê-la, ou pior, mudar a natureza da amizade que estavam construindo. Nos meses seguintes, a vida de Rafael mudou completamente. Continuava comandando a construtora, mas com uma perspectiva diferente. Começou a questionar os projetos. Um empreendimento de luxo num bairro pobre estava deslocando famílias inteiras. Ele propôs construir habitação popular nas proximidades para realocar essas pessoas. Os sócios acharam absurdo. Fernando o confrontou numa reunião tensa. Rafael, qual é o seu problema? Isso vai reduzir nosso lucro em 20%. Você enlouqueceu? Não, Fernando. Pela primeira vez estou enxergando direito. Estamos destruindo comunidades para construir apartamentos que custam 5 milhões. Podemos fazer diferente. As tensões cresceram. Rafael percebeu que estava se afastando daquele mundo. Marcela havia terminado com ele definitivamente depois de algumas semanas. Ela dissera que ele estava mudado, irreconhecível. Tinha razão. Osvaldo piorou. O Alzheimer avançava mais rápido que o esperado. Alguns dias ele não reconhecia mais o neto. Lucas estava exausto, dividido entre o trabalho e os cuidados constantes. Rafael ofereceu pagar um cuidador profissional. Desta vez, Lucas aceitou. Não por orgulho, mas por necessidade. Osvaldo precisava de cuidados especializados. Carol continuava sua rotina brutal. Trabalho, faculdade, voluntariado. Rafael havia de finhar lentamente, o cansaço acumulado cobrando seu preço. Ela desmaiou uma vez na sala de aula. Hipoglicemia por pular refeições para economizar dinheiro. Quando Rafael soube, ficou furioso consigo mesmo. Estava sentado em milhões, enquanto uma das pessoas mais incríveis que conhecera passava fome. Foi Lucas quem deu o empurrão final. Eles estavam na casa simples, onde Osvaldo morava, uma construção antiga no Ipiranga. O cuidador havia acabado de dar o jantar ao idoso e o colocado para dormir. Lucas preparou café e sentou-se com Rafael na cozinha pequena. Você está apaixonado por ela, né? Rafael engasgou com o café. O quê? Por quem? Pela Carol? Não sou cego, mano. O jeito que você olha para ela, como fica preocupado, como muda de assunto, sempre que eu pergunto sobre sua vida pessoal. Rafael não soube o que responder. Estava apaixonado? Não sabia. Sentia algo profundo por Carol, mas era diferente de qualquer coisa que havia experimentado antes. Não era só atração física ou admiração superficial. Era respeito, fascínio por sua força, desejo de estar perto dela, de aprender com ela. Não sei o que sinto, Lucas. Só sei que ela mudou minha vida. Então faz alguma coisa. Não deixa ela continuar se matando de trabalhar. Você tem condições de ajudar. Ela não vai aceitar. Tem orgulho. Então seja criativo. Você é empresário.
encontra um jeito. As palavras de Lucas ficaram martelando na cabeça de Rafael. Ele precisava fazer algo, mas de uma forma que respeitasse a dignidade de Carol. Passou dias pensando até que uma ideia surgiu, arriscada, mas possível. Chamou Fernando para uma conversa privada. Apesar das divergências recentes, ainda eram amigos. Fernando, preciso que você me escute sem interromper. Vou propor algo maluco. Rafael explicou seu plano. Queria vender sua parte da construtora. Usaria o dinheiro para criar uma instituição educacional sem fins lucrativos. Uma escola de qualidade em áreas carentes, com professores bem pagos, estrutura adequada, alimentação para os alunos. Um modelo que pudesse ser replicado. Fernando o olhou como se tivesse crescido uma segunda cabeça. Você vai jogar fora uma fortuna para virar filantropo? Por causa de uma garota? Não é por causa dela, Fernando. É por causa de mim. Preciso fazer algo que tenha significado. Passei 32 anos acumulando dinheiro e para quê? Para morrer sozinho num apartamento vazio? Para ser lembrado como mais um rico que explorou a cidade? E se não der certo? E se você perder tudo? Rafael sorriu. Aí pelo menos vou perder tentando fazer algo bom. Fernando ficou em silêncio por um longo tempo. Então suspirou. Você está maluco. Completamente maluco. Mas talvez seja a loucura mais sensata que já vi. Vou te ajudar a estruturar isso direito. Se vai fazer, vamos fazer bem feito. Levou 3 meses para organizar tudo. A venda da participação na construtora, a criação da fundação, a compra de um terreno numa região carente, mas com potencial. Rafael trabalhou dia e noite, consultando especialistas em educação, arquitetos que entendiam de construções sustentáveis e acessíveis, advogados para garantir que tudo estivesse legal. Durante esse período, Carol notou que ele estava diferente, mais distante, mais ocupado. Ela perguntou algumas vezes se estava tudo bem. Ele desconversava, dizendo que eram apenas assuntos de trabalho. Não queria contar até ter certeza de que daria certo. Osvaldo faleceu numa manhã de setembro. Dormiu e não acordou mais. Uma morte tranquila para um homem que havia vivido uma vida dura, mas cheia de amor. O velório foi simples, numa capela pequena. Poucas pessoas compareceram. Alguns vizinhos, colegas de trabalho antigos, Lucas e o cuidador que havia se afeiçoado ao velho nos últimos meses. Rafael e Carol estavam lá. Eles haviam se tornado parte daquela pequena família. Lucas chorou copiosamente. Carol o abraçou, deixando que ele desabasse. Rafael ficou ao lado, uma mão no ombro do rapaz, oferecendo apoio silencioso. Durante o enterro, Rafael pensou em como tudo havia começado. Uma cena aleatória na Paulista, uma jovem ajudando um idoso. Se ele não tivesse prestado atenção, se Osvaldo não tivesse rastreado seu carro, se Carol não tivesse concordado em encontrá-los. Quantos acasos precisaram se alinhar para que aquele momento mudasse sua vida inteira? Depois do enterro, os 3 foram para um bar próximo ao cemitério. Precisavam de algo para aliviar a dor. Lucas pediu uma cerveja, Carol um refrigerante, Rafael um uísque. Meu avô gostava de você, Rafael. Ele me disse uma vez que você tinha olhos tristes, mas que estava melhorando. Disse que era bom você ter encontrado a Carol. Rafael engoliu em seco. Seu avô era sábio. Carol olhou para os 2 homens confusa. Do que vocês estão falando? Lucas sorriu, apesar das lágrimas. Carol, você é cega ou se faz? O cara está apaixonado por você faz meses. Rafael corou. Carol arregalou os olhos, completamente pega de surpresa. O quê? Rafael, isso é verdade? Ele respirou fundo. Aquele não era o momento que havia planejado. Mas talvez não existisse momento perfeito. Carol, eu não sei se é amor. Nunca senti isso antes. Mas sei que você é a pessoa mais incrível que já conheci. Você me mostrou que existe um jeito diferente de viver. Você me fez querer ser uma pessoa melhor. Carol ficou em silêncio, processando. Seu rosto mostrava uma mistura de emoções. Surpresa, confusão, talvez algo de alegria.
Rafael, eu não sei o que dizer. Você é importante para mim, muito importante, mas vivemos em mundos completamente diferentes. Você é rico, eu mal consigo pagar minhas contas. Você tem educação de elite, eu estudo numa faculdade pública. Como isso funcionaria? Não precisa funcionar de nenhuma forma específica, só precisa ser verdadeiro. Ela balançou a cabeça. Preciso pensar. Isso é tudo muito de repente. Rafael assentiu. Entendia. Não esperava uma resposta imediata. Apenas precisava ser honesto. Lucas interrompeu o momento pesado. Gente, hoje enterrei meu avô. Vocês podem resolver essa novela depois? Agora vamos beber à memória dele. Os três riram apesar da tristeza. Passaram a noite contando histórias sobre Osvaldo. As manias engraçadas dele, as frases de efeito que repetia, a teimosia característica. Lucas chorava e ria ao mesmo tempo. Carol e Rafael o apoiavam, cada um de um lado. Quando a noite terminou, Rafael deixou os dois em casa. Carol morava longe, mas Lucas insistiu que ela ficasse no quarto do avô por aquela noite. Ela aceitou, cansada demais para enfrentar horas de transporte público. Rafael voltou para seu apartamento vazio, mas desta vez o vazio não pesava tanto. Tinha propósito agora. Tinha um projeto, tinha pessoas que se importavam, e talvez, apenas talvez, tivesse uma chance com alguém que realmente valia a pena. 2 meses depois, Rafael finalmente estava pronto. A fundação estava estabelecida, o terreno comprado, o projeto arquitetônico aprovado. Era hora de apresentar tudo para Carol. Marcou um encontro num sábado à tarde. Pediu que ela fosse a um endereço na Zona Sul. Carol chegou desconfiada, achando estranho o pedido vago. O terreno era grande, cercado por tapumes. Rafael estava na entrada esperando. O que é isso, Rafael? Vem comigo. Entraram. O local estava vazio ainda, apenas terra e algumas marcações no chão. Mas Rafael via claramente o que seria. Apontou para diferentes áreas, explicando animadamente. Aqui vai ser a escola. 3 andares, 20 salas de aula, capacidade para 500 alunos. Ali vai ter uma biblioteca completa, computadores, laboratórios. Naquela área, um refeitório que vai servir 3 refeições por dia para todas as crianças. Do outro lado, uma quadra poliesportiva coberta. E aqui na frente, um teatro para atividades culturais. Carol ouvia em silêncio, ainda sem entender. Rafael, isso é incrível. Mas por que está me mostrando? Ele parou de apontar e virou-se para ela. Porque quero que você seja a diretora pedagógica. Vendi minha parte da construtora, criei uma fundação educacional. Esta vai ser a primeira escola. Você vai liderar o projeto pedagógico, contratar os professores, definir o currículo. Vamos pagar salários justos, investir em formação contínua, dar condições reais para que educação de qualidade aconteça. Carol ficou pálida. As pernas fraquejaram e Rafael segurou seu braço. Você está brincando comigo? Nunca estive tão sério na vida. Mas eu nem terminei a faculdade ainda. Vai terminar. A fundação vai financiar seus estudos. E depois vai fazer pós-graduação, mestrado, tudo o que precisar para estar preparada. Enquanto isso, vamos contratar educadores experientes para te orientar. Você vai aprender fazendo. Carol começou a chorar. Lágrimas de choque, descrença, esperança. Por quê? Por que está fazendo isso? Porque você me mostrou que existe outra forma de usar o dinheiro. Porque essa é a única coisa que dá sentido para tudo que construí até agora. E porque acredito em você, Carol. Acredito no que você pode fazer por essas crianças. Ela o abraçou, chorando no ombro dele. Rafael retribuiu o abraço, sentindo uma paz que nunca havia experimentado. Quando ela se afastou, limpando as lágrimas, havia determinação em seus olhos. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Você vai estar comigo nisso, não como patrão, como parceiro. Vamos construir isso juntos. Rafael sorriu. Não teria de outra forma. Nos meses seguintes, trabalharam lado a lado. A construção avançava rapidamente.
Carol terminava a faculdade nas horas vagas enquanto mergulhava no projeto. Estudava modelos pedagógicos inovadores, visitava escolas referência, entrevistava professores. Lucas também se envolveu. Largou a oficina mecânica para gerenciar a parte administrativa da fundação. Descobriu que tinha talento para organização e logística. Os três formaram um time improvável, mas perfeito. A comunidade local ficou inicialmente desconfiada. Mais um rico prometendo melhorias que nunca chegavam. Mas Rafael e Carol foram transparentes. Fizeram reuniões abertas, ouviram as demandas, incluíram moradores no planejamento. Contrataram trabalhadores da própria região para a construção. Lentamente, a desconfiança virou apoio. Rafael mudou-se do apartamento de cobertura para uma casa simples próxima ao projeto. Vendeu o carro de luxo e comprou um popular. Doou a maioria de suas roupas caras. Descobriu que precisava de muito menos do que pensava para ser feliz. Carol e ele se aproximaram ainda mais. O que começou como admiração mútua floresceu em algo mais profundo. Eles não apressaram nada. Deixaram a relação se desenvolver naturalmente, construída em respeito, parceria e amor genuíno. A escola abriu um ano depois do início das obras. O nome escolhido foi Instituto Osvaldo, em homenagem ao homem que havia iniciado aquela transformação toda sem saber. Na inauguração, centenas de pessoas compareceram. Pais ansiosos para matricular seus filhos, educadores querendo fazer parte do projeto, autoridades locais surpreendidas com a seriedade da iniciativa. Rafael discursou brevemente, explicando a origem de tudo. Contou a história de um idoso perdido, de uma jovem bondosa, de como pequenos atos podem mudar vidas inteiras. Muitos choraram ao ouvir. Carol subiu ao palco depois. Falou sobre educação como ferramenta de transformação social, sobre dar oportunidades reais, não esmolas, sobre acreditar no potencial de cada criança, independente de onde nasceu ou quanto dinheiro sua família tem. Sua paixão era contagiante. Quando terminou, a ovação foi ensurdecedora. Lucas assistia tudo com orgulho. Sabia que o avô estaria feliz. Aquele homem simples, que passou a vida trabalhando com madeira, havia deixado um legado maior do que imaginara. Não em dinheiro ou posses, mas em conexões humanas que geraram algo bonito. A escola prosperou. No primeiro ano, 500 crianças tiveram acesso à educação de qualidade. No segundo, expandiram e chegaram a 800. Outras regiões começaram a pedir unidades do Instituto Osvaldo. O modelo funcionava porque era feito com cuidado, investimento real e amor genuíno. Rafael nunca voltou para o mundo corporativo tradicional. Encontrou seu propósito em criar oportunidades para quem precisava. O dinheiro que restou de sua fortuna foi investido integralmente na fundação. Ele vivia com salário modesto, mas não faltava nada. Tinha o suficiente. Tinha muito mais que suficiente porque tinha significado. Carol tornou-se referência em educação social. Palestrava em universidades, aconselhava outros projetos, publicou artigos sobre pedagogia transformadora. Mas nunca deixou de estar presente na escola, interagindo com os alunos, apoiando os professores. Sua energia parecia inesgotável quando estava fazendo o que amava. E o relacionamento entre ela e Rafael floresceu. Casaram-se numa cerimônia simples, apenas amigos próximos e a comunidade escolar. Não teve luxo ou ostentação, teve autenticidade. Lucas foi o padrinho, emocionado ao ver como aquela história havia se desenvolvido. Numa noite, 3 anos depois de tudo ter começado, Rafael e Carol voltavam para casa depois de um dia longo na escola. Caminhavam de mãos dadas pela rua ainda movimentada. "Você se arrepende?" Carol perguntou de repente. "De quê?" "De ter largado tudo. A construtora, o dinheiro, aquela vida confortável." Rafael parou e virou-se para ela. Segurou seu rosto com as 2 mãos. "Carol, antes de te conhecer, eu tinha tudo e era miserável.
Agora tenho pouco e sou o homem mais rico do mundo. Você acha que eu me arrependo? Ela sorriu, os olhos brilhando sob a luz dos postes. Só queria ter certeza. Ele a beijou ali mesmo, no meio da calçada. Pessoas passando ao redor. Não se importavam. Tinham um ao outro. Tinham propósito. Tinham uma história bonita para contar. E tudo começou porque uma jovem decidiu parar e ajudar um idoso perdido. Porque bondade gera bondade. Porque pequenas ações podem criar ondas gigantescas. Porque no final, o que realmente importa não é quanto você tem, mas quanto você dá. Não é quem você impresso mas quantas vidas você toca de verdade. Rafael aprendeu isso do jeito mais bonito possível, perdendo tudo que não prestava para ganhar tudo que realmente valia. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras. E nos comentários, conte para nós de qual cidade você está assistindo e o que você achou dessa jornada. Sua opinião é muito importante para nós. Até a próxima história.